Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso culto da família, da nossa família para a sua família. Estamos aqui hoje com o nosso evangelista Alexandre, que vai estar entoando cânticos de adoração ao Senhor, pastor Luiz, uma referência para nós, esses dois homens de Deus que têm sido uma bênção e têm somado nas nossas vidas. Nós estamos nesse mês completando 28 anos de ministério aqui no Granja Vista Alegre, e como nós temos visto a bondade e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. E eu quero compartilhar com você agora o nosso tema do aniversário desse 28º ano aqui no bairro Granja Vista Alegre. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 4, versículo 35. A Bíblia diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Este é um ano de nós começarmos a ver aquilo que Deus quer nos mostrar. Não mais olhar como uma questão cultural, uma questão natural, dizendo, não, daqui a um tempo, quantas famílias estão esperando os problemas, as circunstâncias ou até uma direção humana para tomar uma decisão, para poder entregar a sua vida para Jesus, para voltar à congregação, para se envolver com o Senhor. E aqui é muito claro o texto, que muitos diziam, falta ainda 4 meses. Jesus disse, abra os olhos e veja, porque os campos já estão brancos. Não espere pela cultura, pela tradição, para você tomar uma iniciativa. Ouça a voz do Senhor Jesus e que os seus olhos estejam abertos para ver todas as coisas já estão preparadas para que você e a sua família possam colher os frutos que o Senhor Jesus conquistou por você e por todas as famílias na cruz do Calvário. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos para estarmos orando e entregando ao Senhor este culto tão poderoso que vai edificar muito a sua vida e a sua família para a glória de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Pai, eu quero bendizer e exaltar o teu nome e entregar ao Senhor, Deus, este culto da família. Colocar nas tuas mãos todos aqueles que estão conectados conosco, conectados com o céu, esperando o milagre, para que os olhos, Pai, sejam abertos, para que possam perceber, entender e viver tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz para nós e para cada família. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para fazer em nós o querer e o efetuar. O Senhor é livre, o Senhor tem liberdade, nós declaramos isso em uma só fé, em nome de Jesus Cristo. Pai, faça o milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado por esses 28 anos de ministério aqui no bairro. Pai, que o Senhor continue nos sustentando e nos ajudando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos agora adorar ao Senhor. A paz do Senhor, estamos aqui para adorar ao nosso Deus. Eu gostaria que você declarasse a presença do Senhor na sua vida, na sua casa. Vamos adorar ao nosso Deus, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Que essa presença poderosa possa entrar na sua vida agora, possa entrar na sua casa e fazer tudo aquilo que é da vontade dele para a sua vida. Amém? Vamos adorar juntos ao Senhor nesta noite. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Tua presença é real
nesse lugar. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Que a sua vida seja marcada pela presença do Senhor. Que você receba a cura nessa hora. Que o seu coração seja invadido pela glória do Senhor. Que a presença do Senhor esteja no seu lar agora. Que a presença do Senhor esteja na sua vida, fazendo em você e através de você tudo aquilo que Ele deseja fazer. Santo é o Senhor, oh, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, período maravilhoso de adoração. Que o Espírito do Senhor tenha liberdade na sua família. Nós estamos aqui nesse dia tão especial para ouvir algumas experiências marcantes, poderosas, que vão destravar a sua vida, a sua família. Fique bem atento, anote os conselhos, né, que o nosso amado pastor Luiz vai te dar, porque vai revolucionar a sua vida. Nós estamos aqui, né, recebendo o pastor Luiz, como eu disse, está conosco no ministério há 25 anos, já servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor com muita gratidão, juntamente com a sua família. Tem uma experiência ampla, eu me sinto muito honrado de poder ter a presença dele aqui conosco e ele poder compartilhar com a gente aquilo que ele tem vivido nesses dias de ministério. Então fique atento por aquilo que Deus vai fazer na sua vida através da vida do pastor Luiz. Pastor Luiz, seja bem-vindo, se apresente e pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Amém, glória a Deus. Um prazer imenso estar aqui reunidos com vocês, né? Boa noite, pastor Tiago, boa noite, Alexandre, boa noite a todos da equipe. E eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Pastor Luiz, conta para nós como tem sido assim a sua experiência aqui dentro do ministério, como é que o senhor chegou no ministério, como é que foi essa porta de entrada para o senhor aqui no ministério? Olha, inicialmente eu tinha uma amizade com o pastor Antonino. O pastor Antonino, na época, ele trabalhava como sacoleiro, né? Ele participava da igreja Casa de Oração ali no bairro Eldorado, e ele vendia roupas, né? Ia pelas repartições, e eu tinha um escritório ali no Eldorado, e ele passava lá sempre oferecendo roupa, calças, camisas, né? Então, seu primeiro contato com o pastor Antonino foi ele tentando te vender roupas. Vender, e ele vende bem, rapaz. Ele era um bom vendedor, olha viu? Só. Ele é um bom vendedor. E sempre eu comprava com ele, sabe? E fui criando uma certa amizade com ele, até que ele me convidou para ir na igreja, ali no bairro Eldorado, na José Ferreira da Rocha.
Eu, já casado, chamei a Silvia, minha esposa, para a gente ir, e fomos. E com o passar, eu morava, na época, nós morávamos ali no bairro Inconfidentes, bem próximo, relativamente próximo ao Eldorado. E então a gente tinha o costume de ir à igreja. Tínhamos 2 crianças, né, 2 filhinhas. E só que, aí vem o quê, né? O quê? Só. No andar da carruagem, rapaz, eu parei de ir à igreja. Não houve nada que me contrariasse, não. Deixei de ir. Então, inicialmente, o senhor foi para a congregação junto com a sua esposa, ali na Zé Faria da Rocha, onde até Exato. hoje nós temos a congregação lá, que é uma bênção. Amém. Glória a Né? Deus. Depois, então, que o senhor veio para o bairro, como é que foi? Aí o que acontece? Ainda ela ficou frequentando lá um bom tempo, passou pelas águas lá no Eldorado, né? E eu não ia. Ela ia sozinha, com as 2 crianças. Tinha um irmão, até no momento eu esqueci o nome dele, ele passava lá, pegava ele mais a esposa dele, apanhava a minha esposa com as crianças e ia. E quando esse irmão não passava lá, ela ia de ônibus, ou até mesmo a pé, com as 2 crianças, com a Laís e a Laiana, né? Mas aí eu lembro direitinho quando ela tomou a decisão de passar pelas águas. Aí o que acontece? Ela foi perseverante, muito perseverante. E ela então falou para mim que tinha decidido passar pelas águas. E eu fiquei bem assim, cabreiro, como diz, né? Aí eu lembro que eu falei com ela assim: você pode até batizar, mas se isso atrapalhar o nosso casamento, a culpa é sua. Olha só. Falei assim com ela na época: se isso atrapalhar nosso casamento, nosso relacionamento, a culpa é sua. Né? Jogou toda a responsabilidade para Joguei ela. toda a responsabilidade, não tenho nada a ver com isso, né? E joguei toda a responsabilidade para cima dela, mas ela, não. Mulher de Deus, né? Convicta Olha do só. que ia fazer, convicta do que estava querendo, não é mesmo? Foi. E hoje eu tenho um arrependimento muito grande que nem no batismo dela lá eu não fui, cara. Olha. Eu acho que fui meio troglodita, sabe? Eu não poderia ter feito isso, não. Mas, amém, né? Glória a Deus por isso. Mas foi num passado assim, de ignorância, o senhor não entendia, né, a Isso. palavra como entende hoje. E talvez muitas famílias, muitas esposas podem passar por isso no lar. Com certeza. Em vez dos 2 começarem e de repente um, né, para de ir, e pode acontecer isso. E por isso é importante a perseverança daquele que entendeu e o valor da mulher sábia, né? E realmente a mulher sábia edifica a casa. Edifica porque eu sou testemunho disso. E a gente morava ali no bairro Inconfidentes, e próximo à nossa casa onde a gente morava, umas irmãs reuniam lá durante a semana, à tarde. E uma irmã, usada por Deus lá, falou com a Silvia: olha, que Deus ia me resgatar. Glória a Deus. Sabe? E eu seria muito usado por Deus. Ela ficou toda, né? Toda alegre, né? E nisso, o tempo foi passando, construímos aqui no bairro, compramos um lote aqui, construímos e tivemos que mudar para cá. A igreja lá no Eldorado. E aqui ônibus aqui naquela dificuldade. O interessante é que passaram poucos dias, máximo 2 meses, o pastor Antonino veio para cá também, para iniciar o trabalho aqui, lá na casa do Casé. Aí a Silvia, aí depois abriu uma porta aqui, um salão aqui para o pessoal reunir, e a Silvia começou a participar. A 200 metros de casa, 150, 200 metros de casa. E minha casa, na época, a igreja usou até a garagem lá há muito tempo, para o pastor Antonino dar aula, escola bíblica para as crianças. Olha só, e até então o senhor não tinha convertido ainda, não tinha entregado a vida para Jesus, não, de jeito mas estava nenhum. com a porta da sua casa aberta para a igreja, né? Amém. Deus sabe como trabalha, né? Ele sabe trabalhar na vida da gente. Então, o pastor Antonino, todo domingo, estava com as crianças lá,
Eu lembro da Cláudia, né? Pequenininha, garota, criancinha ainda. E tinha em torno de umas 15, 20 crianças. Dentro na garagem lá de casa, coloquei uma tábua assim ao redor, e ele sentava lá, as crianças sentavam, e o pastor Antonino dava aula lá para as crianças, pertinho lá de casa. E aí eu comecei a ir na igreja aqui, frequentava de vez em quando. Frequentava e ainda fazendo uso de bebida alcoólica, né? Porque eu gostava de uma cerveja, uma cachaça. Não era algo que eu fazia assim diariamente, mas final de semana era trágico. E sua esposa firme lá, Firme. orando pela conversão do marido. Firme. Só abrindo o espaço aqui com relação a essa situação desse prazer de beber na época, né? Na época de ímpio. A gente era recém-casado. Não, a gente já tinha as 2 crianças aí já. E a gente tinha, desde que nós casamos, sempre, todo final de semana, a gente ia para Esmeraldas. Ou para Esmeraldas na casa dos meus pais, ou então para Caracóis, que é um lugarejo perto de Esmeraldas, que os pais da Silvia moravam. Tanto num lugar como no outro. Lá em Esmeraldas, quando eu ia para Esmeraldas, não era na minha casa, que a gente era assim, regada muita bebida, mas juntava com a turma. Chegava lá em casa, quando eu ia para Esmeraldas, chegava em casa, bastou colocar a bolsa, né, e deixar a Silvia lá em casa, saía para encontrar com os colegas. E aquilo, nossa Deus, era direto. Já vim, quantas vezes, né, eu vinha de Esmeraldas, assim, alcoolizado mesmo. A gente vinha de ônibus, e vinha bêbado. A Silvia com a criança no braço, eu com outra criança, uma mochila no ombro, e chapado, cara. Então era uma situação muito difícil, né? Difícil e vergonhosa até. Né? Vergonhosa até. Eu lembro, os irmãos que me perdoem, né? Desculpe estar tocando nesse assunto, mas eu lembro que uma vez eu vim muito bêbado, muito tonto. Aí desci ali perto do bairro Amazonas, atravessando a avenida, aquele trecho ali muito perigoso. Estava eu, a Silvia, e as 2, cada um carregando uma criança e as mochilas. E tinha uma igreja próximo, e estava acabando o culto. E quando eu estava passando assim, uma ruazinha onde era a igreja, e tinha acabado o culto, as pessoas estavam saindo, vários irmãos saindo, né? Aí aquela vontade de urinar, rapaz, não deu outra, cara. Encostei num canto assim, e eu urinando na rua, o pessoal passando, a Silvia perto de mim. Nossa Deus, eu senti muita vergonha disso depois, sabe? Passei por esse vexame por causa da bebida na época. Tinha dia que eu chegava tonto, né, lá de Esmeraldas, a Silvia chegava a me dar banho. Eu nem via ela me dando banho, cara. Então era uma situação muito difícil. Era difícil, né? Cara, né? Então, quem vê a gente hoje assim, né, fala assim, esse cara nunca passou por esses perrengues, passei, né? E foi obra de Deus mesmo, sabe? Não é que era um viciado, mas eu gostava, tinha prazer na bebida nos finais de semana. Era uma coisa que fazia parte da sua vida, fazia né? parte os colegas, né? Coleguismo. Então a gente fazia, eu não abri mão das minhas amizades, né? Só porque a Silvia converteu, né? Que o senhor teria que abandonar tudo isso. Quem converteu fui ela, não fui eu. Eu pensava dessa forma, né? Mas ela é muito sábia. Não estou aqui jogando confetes na Silvia, mas ela foi muito sábia, porque ela soube me ganhar. Deus colocou estratégia assim para ela executar, e ela foi assim realmente em cima, sabe? Porque eu não lembro do dia que a gente assim, chegou a brigar, discutir por causa de igreja. Eu lembro dessa situação. Quando ela foi batizar, eu falei com ela que se aquilo atrapalhasse nosso relacionamento, a culpa seria dela, né? Mas nunca a gente bateu boca assim por causa de igreja e nada.
E ela sempre agiu assim com muita sabedoria. Até muito sábio. Um parênteses, né, para os irmãos, que às vezes você pode estar na sua casa aí, que o seu marido ou a sua esposa hoje esteja vivendo uma situação como o pastor Luiz falou aqui que ele viveu. Então, como é importante o cônjuge entender o projeto de Deus para a sua família e tomar atitudes, viver de acordo com aquilo que Deus quer. Hoje o pastor está aqui, né? Ele é pastor, e ele vai contar como é que foi a experiência de salvação dele. O ano, assim, como é que ele entregou a vida para Jesus, como é que ele ingressou. Olha como é que Deus ele trabalha e trabalha muito na família. Como é que foi, pastor, essa experiência assim, né? A gente estava morando aqui no bairro, a Silvia frequentava assiduamente a igreja, e eu também dizia enquanto ia. Eu era até dizimista, cara. Sabe? Era dizimista, mesmo sendo ímpio, né? Não tendo aceitado Jesus, eu dizimava tudo. Tinha muito temor de Deus no coração. Tinha. Era meio avacalhado, mas tinha temor. Sabe? Aí eu dizimava e tudo, ofertava. E então eu lembro que... Eu não lembro a palavra que foi trazida pelo pastor Salomão, o genro da irmã Licínia. Eu sei que foi uma pregação muito forte, sabe? E naquele dia, então, eu aceitei Jesus. Foi um domingo à tarde, à noite. Eu aceitei Jesus. Então, passou pouco tempo, me batizei, né? E frequentava a igreja, todos os cultos que tinha. Que bênção. Aí, a Silvia, minha esposa, na época, ela era tesoureira da igreja. Eu lembro que aí eles compraram o lote aqui no bairro, onde nós estamos hoje, o nosso prédio que foi construído. Enquanto eu estava construindo, aliás, antes era lá na casa dos pais da Cláudia, na loja que tinha lá. Depois disso, fomos, lá estava pequeno, aí fomos aqui para perto da creche da Jocum, uma sala maior, uma loja maior, mas uma loja bem ruim. Quando chovia, né, a laje lá era muito fora do nível e ficava empoçando muita água, caía muita água lá dentro, rapaz. Era terrível. Aí então eu já comecei a fazer alguma coisa na igreja. Então, sempre o senhor, desde quando converteu, já estava querendo estar muito ativo, né? Trabalhei muito na igreja. Quando não tinha ninguém assim para lavar, varrer a igreja, eu, mas a Silvia ia para lá, lavava, varria. Tinha dia que a gente estava terminando de varrer, o culto começando. Aqui então, onde era aqui embaixo. Com prazer. Interessante, né? Então, 28 anos de ministério aqui no bairro, 3 anos após a igreja estar no bairro, o senhor converte. Então já tem 25 anos assim de experiência dentro do ministério. Sou muito ativo, o pastor Salomão prega, só aceita Jesus, posteriormente passa pelo batismo, passou algumas crises no casamento, o senhor, né, hoje o pastor, lidera, né, hoje o grupo de noivos, né, o curso, o pastor Luiz é o responsável, com casais é responsável. E eu queria pedir ao senhor, para o senhor contar um pouquinho aqui da sua experiência, que é muito ampla, dentro do que, por exemplo, no seu casamento, o senhor mesmo disse, né, que falou consigo, se essa questão de ser crente atrapalhar o nosso casamento, a culpa é sua. E só que a gente sabe que no casamento não é a questão religiosa que atrapalha, é as escolhas que um e o outro fazem, baseado nos princípios que aprendem, não é verdade? Então, assim, dentro dessa experiência do senhor, graças a Deus o seu casamento é uma bênção. Qual que é uma experiência que o senhor tem assim, dizer assim, nossa, eu ensinei para esse casal, eu aconselhei, mas eles não aplicaram e um casamento tinha tudo para dar certo e não deu certo. O que o senhor atribui dentro da sua experiência lidando com casais? Olha, como você acabou de dizer aí, eu e a Silvia, nós estamos na frente do trabalho com casais, né? O curso de noivos foi algo assim que Deus colocou muito no meu coração na época. Por que Deus colocou isso no meu coração? Eu via assim, porque o cristão, né, casa muito cedo, né? Rapaz aí de 19, 20 anos, 21 anos está casando. Mocinha de 17, 18, 19 anos está casando. E a gente via que logo em seguida os problemas vinham, né? E eles não tinham suporte para manter aquele relacionamento. Então era só problema. Então Deus colocou no meu coração na época da gente estar
abrindo um curso para casar, para noivos, curso de noivos aqui no nosso ministério, para dar mais suporte a esse pessoal. Aí, na época, eu e a Silvia fizemos o curso lá na Igreja Batista da Lagoinha, no curso Edificando um Novo Lar. E o que acontece? Eu vi muitas situações onde eu achava assim, eu acho que agora vai, Deus vai operar e tal. E a coisa não andava. Assim, isso em relação a pessoas que a gente ia aconselhar. Você estava pastoreando de perto, né, ajudando. Achava que ia dar, mas vai dar. E, infelizmente, né, houve até alguns que chegou até a separação na época. Aquilo trazia uma frustração muito grande para a gente. Mas também, rapaz, eu presenciei assim, milagre em relacionamento. Presenciei milagres em relacionamento. Tipo, de eu sair da casa do casal, achando assim, ih, não vai ter jeito mais, acabou. E Deus fazia assim algo tão extraordinário que daí a 3 semanas o marido que estava na casa da mãe, né, tinha ido para a casa da mãe porque falou que não tinha jeito mais, e já voltou e na época veio para o curso, participou do curso e hoje estão firmes na presença do Senhor. Os dois batizaram há bem tempo, passaram pelas águas, as filhas passaram pelas águas, né? Hoje são líderes de célula. Que benção. Sabe? Então, assim, eu presenciei milagre no relacionamento. E é muito gratificante para a gente quando a gente vê assim, algo que aparentemente está destruído. E o Senhor te usar. Porque não sou eu nem a Silvia que faz alguma coisa. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus, né? Usados por Deus no ministério. Então, quando você vai, conversa, e você vê que a pessoa recebe e a coisa vai fluindo. Hoje está num patamar bem baixinho, a situação bem ruim. Aí você volta daqui uma semana, o pessoal já está crescendo, o relacionamento está melhorando, as coisas, a gente vê as coisas melhorando. É tremendo demais. O que o senhor não, colocaria como os maiores problemas que os casais hoje têm vivido dentro da sua experiência pastoral, dentro dos aconselhamentos que o senhor tem feito? Quais são os problemas mais corriqueiros, assim dizendo, ou os problemas mais comuns hoje dentro do casamento que tem destruído a família? Olha, um dos problemas que tem acontecido é a falta de compromisso. Ou seja, aquele compromisso que fizeram lá diante de Deus, ele, por um pouco tempo, vai embora. Não assume compromisso. Não tem aquele compromisso como algo verdadeiro e algo necessário para que as coisas fluem, né? Ou seja, eu fiz um compromisso ali, mas não quero saber de compromisso. Que às vezes aqueles votos são apenas palavras são lançadas, palavras, né? Que lançadas ao vento ali, mas não assume, né? Não assume o papel. E são várias coisas que fazem com que um relacionamento desanda, sabe? Uma é o compromisso. Eu acho que está dentro, a falta de compromisso está dentro dessa situação. Outra coisa, grande parte, né, muitas vezes, o marido não assume o papel dele como o líder na casa. Como sacerdote. Né? Entendeu? Essa inversão de papéis, então. Inversão de papéis, certo? Hoje tem muita esposa que ela não é apenas a dona de casa, mas ela se transformou em a dona da casa, né? Transformou em a dona da casa. O marido é ausente no sentido de estar na frente, na liderança, né? Qualquer problema, ele ao invés dele assumir a responsabilidade de resolver, fala com a esposa para resolver. Às vezes sobrecarrega a esposa e isso traz um prejuízo para o relacionamento, né? Com certeza. Não é que a esposa não está ali para resolver alguma coisa no relacionamento. Mas a esposa, ela é uma ajudadora, é uma auxiliadora.
O marido, o homem, o marido, o macho, é que tem que tomar posição de liderança. A própria Bíblia, né? Quando Adão, né, vem falar sobre isso, interessante que Adão, Deus cria, forma Adão e faz uma auxiliadora que seja idônea. E esse é muito importante, esse ponto que o senhor tocou, porque às vezes essa inversão de papéis é um prejuízo não só para o casal, mas também para a referência de casal que os filhos vão ter, né? Com certeza, isso reflete nos filhos. Amanhã o filho que vê isso, a mãe como a dona da casa, esse filho vai ter dificuldade de ser um líder quando ele casar. E às vezes as pessoas têm dificuldade, né, o marido ou a esposa nesse papel, porque tem a questão, é machismo, é patriarcal, e na verdade a Bíblia, vem mostrando como é importante tanto o papel do homem quanto o papel da esposa dentro do relacionamento para ele ter um relacionamento de sucesso. Né? Exatamente. E a liderança foi dada ao homem desde o Jardim do Éden. E por falar em liderança, a gente não pode deixar também de falar sobre submissão, né? Que é a parte da mulher. Muitos acham que submissão é a mulher ficar debaixo do seu sapato, absolutamente. Submissão, o próprio nome diz, debaixo, mas não é debaixo dos pés, né? É debaixo da mesma missão. Debaixo da mesma missão. Então, o homem tem uma missão no lar, como cuidar, como proteger, guardar, prover, né? Então, a submissão da mulher, pelo menos no meu entendimento, e a mulher deve ver isso como algo bom, gostoso de se praticar essa submissão, no sentido de estar debaixo da mesma missão que o homem, que é o marido. Ou seja, o objetivo dos dois é o mesmo. Exato, não muda, isso, né? Isso. Mas tem homens até dentro da igreja, né? Até mesmo obreiros, líderes religiosos. Na mulher é o capacho, mas não tem. É totalmente equivocado pensar dessa forma. Esse é um pensamento religioso e antibíblico, que a mulher é muito importante, né? Isso é fenomenal e sensacional o que você está falando. E eu gostaria que o senhor deixasse para os casais, para as famílias, um conselho pastoral, que o senhor desse uma palavra profética para as famílias, que o senhor liberasse algo assim de Deus como direção para esses casais que talvez estejam passando por um problema como o senhor passou lá atrás, né, vindo de uma questão do submundo do vício, aprisionado à roda dos amigos, a pensar que o problema do casamento pode estar relacionado a outra pessoa. Aqueles que escutam conselhos são pastoreados, estão sendo cuidados de perto por pastores, mas por não assumir a responsabilidade, estão jogando o casamento fora, a família fora, e às vezes quer arrumar um culpado e não quer assumir a responsabilidade. Deixa uma palavra para os casais, para as famílias. Amém. Eu gostaria de também aproveitar a oportunidade, porque muitas vezes a gente vê que Deus nos separa para algo. A Silvia tem sido comigo nesse ministério assim uma ajudadora tremenda. Eu lembro que uma época, alguns anos atrás, eu saí para aconselhar um casal. Esse casal estava prestes a contrair um matrimônio. Aí então eles queriam conversar comigo antes. Estava vivendo um determinado problema, casal de jovens e tal. E viemos aqui para a igreja para a gente conversar. E eu fiquei aqui de 8 da manhã até 5 da tarde conversando com esse casal. E para a honra e glória do Senhor, estão casados até hoje, para a glória de Deus. Isso deve ter aproximadamente uns 6, 7 anos, 8 anos. E eu lembro que eu vim sozinho conversar com eles na época. A Silvia, foi num sábado isso. E a Silvia em casa. Quando eu cheguei lá em casa, por volta de 5:30 da tarde, a Silvia estava, sol quente ainda, sol se pondo assim, mas estava aquele mormaço quente. A Silvia estava batendo o queixo, tremendo, e batendo o queixo. Eu falei, gente, mas o que houve? Aquilo, sabe aquela reação que deu nela ali, sabe o que era? É porque ela estava ali intercedendo por mim. E o negócio realmente foi complicado. A conversa foi difícil. Mas eu vi o peso da intercessão foi tão forte que ela estava trêmula, os lábios roxos.
na época, sabe? Então eu louvo muito a Deus pela vida da Silvia, que tem sido uma ajudadora tremenda. Eu acho que esse ministério, nesse sentido aí, eu devo muito a Deus, com certeza, não resta dúvida, mas ela é no mínimo 60% desse ministério na minha vida. Porque eu tenho aprendi muito com ela também. Então, o que acontece, querido? A gente vê que nos dias atuais, até mesmo por causa do modernismo, né? Casamentos e relacionamentos desfazendo por pouca coisa, sabe? Por pouca coisa eu digo assim, no sentido que é algo que vê na mídia, nas redes sociais. Então, acho que as pessoas têm que saber lidar melhor com isso, sabe? Saber lidar melhor com isso. Agora, eu acho que nós, como homens, os maridos, também temos que ser mais cooperadores com as esposas. Porque o homem hoje, por exemplo, ele acha que a esposa que tem que fazer tudo por ele e para ele, né? Mas não tira um tempo de qualidade para a esposa, para os filhos. Não tira um tempo para ir, pelo menos, hoje é lógico, está difícil, né? Hoje, no sentido de, ultimamente, está difícil por causa do isolamento. Mas antes disso, já não fazia isso, sabe? Tirar um tempo de qualidade para os filhos, para a família, para casa. E realmente, queridos, se tratando de relacionamento, é algo difícil. E casamento, quando eu vou ministrar a respeito de casamento, até mesmo no curso de noivos, e o interessante é que a gente fala curso de noivos, então a pessoa vem, faz o curso, vai ser tudo bacana. Não, absolutamente. Aqueles que realmente levam a sério, nesse tempo todo que a gente já promoveu o curso aqui de noivos, aconteceram de vários casais, vários noivos, terminar o relacionamento. Por quê? Porque, assim, a carga é pesada para mim, né? Eu não estou preparado para isso. Mas vê a responsabilidade do casamento. Vê a responsabilidade. Né? Porque casamento não é só sexo e oba-oba, não. Né? Casamento vai muito além disso. Né? E para os casais que hoje estão passando por dificuldades, eu acho que a coisa maior, mas o peso maior que tem que ter é de realmente o casal voltar para Deus. Por quê? Porque hoje você vê que qualquer conflito, a pessoa está abandonando uma outra. Muitas pessoas até acham que não, casamento não pode ter conflito. Eu já penso diferente. Realmente, tem que existir os conflitos para que haja um consenso. O que é um conflito? Conflito é nada mais, nada menos do que uma divergência de ideias. Não é? Divergência de ideias. Então, a esposa não é necessariamente ela pensar da forma que você pensa que ela está desonrando você. Ela pode pensar de forma diferente de você, mas diante de um consenso ali, aconteça um acordo, né, entre os dois, e a coisa continua andando. Né? A própria palavra de Deus diz assim, como andarão dois juntos se não houver acordo? Acordo não no sentido de eu pensar da mesma forma que você, ou você pensar da mesma forma que eu. O acordo até vou mais longe. O acordo maior é quando as ideias são diferentes e há um consenso na diferença ali, as duas partes, haja um consenso e trilham o caminho que os dois mesmos vão por esse caminho que nós dois. E vão. Né? Então, isso é acordo. Quando na justiça, por exemplo, quando fala assim, vai acontecer, o próprio juiz sugere assim, há um acordo? Então, quando ele pergunta que vai haver que é a possibilidade de um acordo, o que ele está querendo sugerir? Eu abro mão de certas coisas e a outra parte também abre mão de certas coisas. E o que é bom para os dois, né? Exatamente. Né? E acordo é isso. Então, eu acho que hoje em dia,
né, infelizmente, até com essa pandemia, né, as pessoas mais em casa, os relacionamentos têm sido muito desgastantes. Né? Não é para menos, porque relacionamento não é algo fácil. Né? Relacionamento não é algo fácil. Mas a gente tem que entender que o relacionamento não é só para momentos bons. O relacionamento também tem que existir nos momentos difíceis, nos momentos de escassez. Paulo dizia, né? Sei viver tanto na bonança como também na tribulação, na escassez. E aquele que só sabe viver na bonança, só estava acostumado a viver na bonança, quando vier a escassez, minha filha, vai sofrer demais. Então a pessoa tem que estar, não digo preparada, mas com o espírito pronto para, quando vier a escassez, as dificuldades, saber lidar. Saber lidar. Né? E passar por aquela situação. Então, o casal que estiver com algum problema nesse sentido, né, relacionamento, né, a falta de dinheiro, que hoje é algo tão comum, né, infelizmente, né, ou felizmente, senão talvez o dinheiro poderia até tornar um Deus para nós, né, como tem tornado em muitos casos para algumas pessoas, mas a gente, com a escassez do dinheiro, com a falta de dinheiro, então, o marido, por exemplo, como ele é o provedor do lar, ele se sente frustrado, se sente impotente. Por quê? Aí eu não estou tendo condição de suprir a necessidade da minha casa. Né? Aí bate aquele sentimento de decadência, de aquela fragilidade, sabe? Porque ele acha que ele está incapaz de suprir a necessidade da sua própria casa. Mas quando ele tem o apoio da esposa, como mulher sábia, né? Dando uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo, porque infelizmente tem esposa sem sabedoria nenhuma, vê que o marido está fazendo de tudo para que a coisa flua, que o padrão de vida da família continua uma coisa, e a mulher cobrando. A mulher tem que ter sabedoria também. Não é mesmo? Então, você, esposa, que está me ouvindo nesse momento, certo? Se você é desse tipo de mulher que cobra muito do seu marido, né, reveja seus conceitos, né, porque se coloque no lugar dele, na posição dele, como marido. Certo? Se você queria ter uma pessoa que ajudasse você. Então, você seja sábia. Não destrua o seu relacionamento, seu casamento, sua família, por causa do momento de dificuldade que está passando. Porque eu creio que tudo passa, tudo vai passar. Amém. Né? Tudo vai Glória passar. E valorize a sua família. Valorize a sua família. Família realmente é do coração de Deus. Família é de Deus, é propósito de Deus, é uma instituição divina. Casamento. Certo? Muitos falam que isso está fora de moda, que é uma instituição falida, mas são pessoas ignorantes que não sabem nem o que está falando. Né? Mas casamento é bênção, é de Deus. Então, se você escolher uma pessoa para viver com ela, valorize isso. Saiba que você também tem defeito, a pessoa que está do seu lado tem defeito, e pensar os dois têm que pensar dessa forma. E um ajudando o outro. E vão rompendo, né? Cada um rompendo. E lutar pelo casamento, né? E vai rompendo. Porque não existe um relacionamento, digo, em situação de casamento, uma coisa perfeita. Existe pessoas que se dispõem a lutar por um relacionamento dentro do padrão que Deus determina. Certo? E eu acho que, sendo assim, querido, eu, por exemplo, fiz, mês passado, 34 anos de casado. Os piores momentos do meu casamento foi no início do meu casamento. Os piores momentos. Por incrível que pareça, né? No início do meu casamento foram os piores momentos. E uns 4, 5, 6 anos. Aí depois, hoje meu casamento assim,
Glória a Deus. Benção, isso é uma referência, né? Deus Muito tá... obrigado, viu, pastor? Esse conselho Amém. assim foi do alto, né? Queridos, que palavra tremenda, que conselhos tremendos. Pegue essas verdades. O pastor Luiz falou, acordo é você, seu esposo, sua família, não estarem junto por uma falta de opção ou porque não tem outro lugar para ir. Mas casamento é estar unido no mesmo propósito. Quando há propósito, não há adversidade que vai te separar. Amém. Nunca esqueça disso. Tá? Pastor Luiz passou por momentos assim no casamento difíceis e rompeu. Esposa sábia, marido provedor, família exemplar. E pastor Luiz, finalizando, deixa aqui para a gente uma mensagem resumindo o que representou e representa a Igreja Casa de Oração para o Senhor nesses 28 anos de ministério, o tempo que o Senhor está conosco, na sua família, no seu casamento. Olha, no princípio, quando eu vim para a igreja, vim para o Senhor Jesus, eu achei que estava perdendo amigos, perdendo muitas coisas, que aquilo que era importante para mim, sabe? Mas Deus me colocou no ministério Casa de Oração para todas as nações, para a honra e glória do nosso Deus. Caiu como luva para mim, sabe? É um ministério assim que sou apaixonado por ele, amo mesmo, de coração mesmo, amo este ministério Casa de Oração. Aqui que Deus me plantou, aqui que os líderes, né? Meus líderes me deram a oportunidade de crescimento e cresci para a glória de Deus. Não houve nenhum assim, empecilho para que eu desenvolvesse o meu ministério, certo? Então eu glorifico a Deus muito pelos meus líderes, né? O pastor Antonino, a irmã Sandra, né? Que tem realmente investiu em mim, sabe? Investiu em mim no sentido de acreditar, de me dar liberdade para trabalhar, confiar naquilo que eu estava proposto a fazer. Mas eu vi que eles depositavam confiança em mim, sabe? Tinha dia que eu falava assim, poxa vida, o pastor Antonino, ou ele confia muito em mim, ou então ele é relaxado. Mas aí que eu vi que realmente ele confiava em mim, sabe? Pelas manifestações dele para comigo, com minha pessoa, certo? Ele me dava total liberdade, cara. Então, esse ministério para mim é a minha família, a minha casa, sabe? É minha família e minha casa. Eu tenho liberdade, sabe? Onde eu tenho liberdade de expor minhas ideias, liberdade de executar as minhas ideias, né? Liberdade também de ir contra, certo? Alguma coisa que eu ver que não está legal, que não vai ser glorificar o nome de Deus em alguma situação, eu tenho a liberdade de falar assim, eu acho que não vai dar certo. Então eu tenho essa liberdade aqui, sabe? O Ministério Casa de Oração para mim foi assim, algo direcionado por Deus. Deus realmente me trouxe no lugar certo. Nunca imaginei assim, vou sair desse ministério. Nunca pensei isso. Nunca também fui de frequentar outros ministérios, certo? Mas o Ministério Casa de Oração para mim é minha família, minha casa. É uma extensão da minha família, né? Minha casa. Eu louvo a Deus pelos meus líderes, eu louvo a Deus por esse ministério. Que bênção. Pastor Luiz, muito obrigado pela sua Amém. presença. Obrigado, por essa referência que o senhor tem sido. Obrigado, Alexandre. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Queridos, a obra do Senhor continua e nós estamos aqui e eu quero dar para você aquilo que vem do céu. A Bíblia, ela vem dizendo que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor e depois fazer prova de Deus. Ele que disse isso. A Bíblia diz que quando nós trazemos a nossa oferta, a Bíblia diz que o céu responde, abrindo as janelas e nos abençoando. O seu dízimo e a sua oferta, você deposita numa congregação, mas você direciona ela a Deus, em gratidão àquilo que Deus tem feito na sua vida. E nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo os nossos dados bancários. Você que é membro da Igreja Casa de Oração, você talvez não está podendo vir, está entre a classe das pessoas que não estão podendo estar no culto presencial por um ou outro motivo, dentro do isolamento que nós estamos vivendo. Você pode devolver o seu dízimo e a sua oferta por meio do depósito bancário, transferência. Você também talvez não está congregando, mas quer
devolver o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, como o pastor Luiz disse, né? Antes dele estar congregando mesmo, aceitando Jesus, ele já era dizimista. Talvez é o seu caso. Nós estamos aqui como sacerdotes, como homens, né, como pastores, querendo abençoar a sua vida, e eu tenho certeza que é questão de tempo. Deus vai te pegar como também Deus pegou o pastor Luiz e mudou a vida dele. Eu quero orar por você, dizimista e ofertante, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por cada dizimista, por cada ofertante, que o Senhor continue abençoando cada uma dessas famílias. Como o pastor Luiz ele falou, um dos problemas que tem atrapalhado muitos casais é a área financeira. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada família, Deus. Muda esse quadro, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e que o princípio de ser dizimista e ofertante, não ao ministério, mas ao Senhor, o Senhor venha dar a cada um em nome de Jesus Cristo. Também quero deixar para você aqui um aviso muito importante. Nós temos os nossos cultos presenciais no domingo, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, às 17 horas e às 19 horas. Nós, como igreja, estamos seguindo todos os protocolos de segurança do nosso município, fazendo de tudo para que nós possamos adorar a Deus com toda a liberdade, mas também com muita responsabilidade. Você precisa mandar um WhatsApp para esse número que está aqui na descrição do vídeo, até meio-dia do sábado. Até meio-dia de sábado. Porque você precisa agendar. Nós temos uma secretária e ela está aqui disponível para poder melhor atender e responder a você. Mas não deixe para a última hora. Se programe e vamos juntos adorar o Senhor. Eu aguardo você nesse próximo domingo para juntos adorar e bendizer o nosso Jesus Cristo. Querido Deus, continue abençoando sua vida e sua família. E mais uma vez, obrigado, pastor Luiz, obrigado, Alexandre, e que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na sua vida, na sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Um povo, uma igreja e uma nação.